Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a separação e o divórcio após 19 anos juntos. Vamos contar para vocês o que levamos em consideração para tomarmos essa decisão de cada um seguir o seu caminho após 19 anos de relacionamento, sendo 4 de namoro e 15 de casamento. Rafael Manes Vieira é de sua livre e espontânea vontade, seu íntimo desejo, receber como sua legítima esposa Thaís Bastos Cardoso? Sim. Thaís Bastos Cardoso é de sua livre e espontânea vontade, seu íntimo desejo, receber como seu legítimo esposo Rafael Manes Vieira? Sim. Vamos adiantar que não foi uma decisão fácil e a adaptação nessa nova vida de separados ainda está acontecendo. Mas que a nossa separação e o nosso divórcio não vão afetar o nosso trabalho aqui na família Tagarela. A verdade é que a convivência não estava mais dando certo. Nós somos pessoas completamente diferentes do que éramos quando nos casamos. E a nova eu, com o novo Rafael, não estava mais funcionando no dia a dia. A Tata me mandou um podcast do Mamilos, onde a Juliana Valauer e a Cris Bartes falam sobre o divórcio, e muitas coisas fizeram sentido. E nós vamos trazer alguns pontos que elas debatem aqui nesse vídeo para debatermos também com vocês. Se você estiver interessado em ouvir o podcast, que é muito interessante, o link vai ficar na descrição desse vídeo aqui. Tá? Conforme o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o Brasil bateu recorde de separações em 2021. Foram registrados 80.573 divórcios em 2021, o maior número desde 2007. Foi um aumento de 40% em relação ao levantamento feito em 2020, um ano antes. O número superou o recorde anterior, que havia sido batido em 2020. O crescimento foi de 4% ao ano, enquanto a população brasileira vem aumentando a um ritmo bem menor, de 0,7% ao ano. Mas por que tanta gente está se separando? Você pode estar se perguntando. A simplificação do processo, por causa da pandemia e da necessidade de isolamento social, pode ter impulsionado esse aumento. Lançada em abril de 2020, a plataforma e-notariado permite que as separações possam ser oficializadas virtualmente. O processo é simples e é realizado por uma videochamada conduzida por um tabelião. Mas quando a gente mora em outro país, nós devemos usar as regras e as leis do país onde nos encontramos para nos separar e divorciar. E, infelizmente, aqui em Malta, no quesito separação, o divórcio e as coisas são um pouquinho atrasadas. Aqui é obrigatório ficar 6 meses separados até finalmente poder assinar o divórcio. Que bom, porque até ano passado eram 4 anos que você tinha que ficar separado até assinar o divórcio. Enquanto isso, no Brasil, o processo leva apenas 1 semana. Acontece que a busca da individualidade caracteriza a época em que vivemos. Nunca antes homens e mulheres se aventuraram com tanta coragem em busca de novas descobertas. Só que dessa vez, essa busca de novas descobertas é para dentro de si mesmo. Aqui em casa nós estávamos precisando de um espaço, tanto eu quanto ela, para nos redescobrirmos, para olharmos para dentro de nós mesmos. Cada um de nós quer saber quais são as suas possibilidades e desenvolver o seu potencial, tanto na carreira quanto na maternidade. E claro que o casamento não ficou de fora desse nosso questionamento. Atualmente, os motivos que as pessoas mais alegam ao buscarem a separação e o divórcio são os seguintes: o fim do prazer de estarem juntos, insatisfação sexual, incapacidade de comunicação e crise financeira. Eu e a Tata marcamos check em 2 desses 4 itens. Então, para nós dois, a separação fazia muito sentido. Antigamente, o marido deveria ser o provedor e respeitador. A esposa deveria ser boa mãe e boa dona de casa. Se tudo isso acontecesse, ninguém se separava porque cada um estava cumprindo seu papel. Mas será que esses casais eram felizes? Ou só estavam apenas confinados à infelicidade eterna com a bênção da igreja, da família e da justiça? Não dá para saber. O que a gente sabe é que antigamente era mais seguro, porque cada um tinha um papel. Mas com a entrada do amor romântico no casamento,
As pessoas passaram a se conhecer, passaram a atribuir umas às outras características de personalidade que elas não possuíam. Daí, casavam-se, depois de um tempo se desencantavam e responsabilizavam um ao outro. Ficavam com raiva e achavam, no final, que tinham sido enganadas. E isso aconteceu conosco. Tínhamos altas expectativas do casamento, que ao longo dos anos percebemos que o outro não poderia cumprir com o que era esperado, ainda mais sendo pessoas neurodivergentes com dificuldades específicas. As pessoas estão juntas porque está bom e se separam porque não admitem estarem infelizes. As expectativas são altas e se um dos dois falha, o relacionamento chega ao fim. E foi exatamente o que aconteceu conosco. Egoísmo, falta de tolerância, excesso de idealização, bons relacionamentos precisam ser eternos? Afinal, por que um casamento não dá certo? Dá para usar a mesma régua para medir todo mundo? Vale a pena viver junto? Até quando? E os filhos com tudo isso? A verdade é que somos uma geração de transição e sentimos todo o peso disso. A verdade é que casamento é um contrato afetivo e objetivo. Do aspecto objetivo, pouco se fala, que são o quê? Os acordos financeiros, de vivência, os amigos, família, acordos sobre mobília, cachorro, etc. Do lado afetivo, muito se busca e muito se idealiza também. As pessoas esperam do casamento baseado no amor romântico, que é aquele que se associa a afeto e sexo numa mesma pessoa para sempre. As pessoas esperam demais do outro, como se o outro pudesse nos dar tudo. Primeiro, sexualmente falando, ou seja, na questão do desejo e do prazer. Segundo, intimamente falando, ou seja, na possibilidade de compartilhar o meu eu com o outro e o outro me acolher 100%. E, por fim, no cotidiano, no companheirismo, baseado na troca de ações e afetos e gestão da sociedade casamento. É quase impossível ser tudo isso para alguém. É realmente impossível ter um roommate perfeito. Morar junto é chato. Tem um monte de regras de como a casa funciona, que horas todo mundo vai acordar, que horas todo mundo vai dormir, quem é responsável pelo quê na casa e com as crianças, o jeito que deixa a bagunça e tolera a bagunça do outro, quem faz compra do mercado ou de roupas das crianças. Enfim, morar junto é complicado. Além disso tudo, a pessoa tem que saber lidar com o dinheiro de um jeito muito parecido com você. Tem que ter os mesmos gostos para verem os mesmos programas da Netflix juntos, irem aos mesmos programas como teatro, cinema, falar dos mesmos assuntos e ter intimidade com o mesmo grupo de amigos. Relacionamentos são complicados. E o nosso funcionou muito bem por 19 anos. Mas um dia parou de funcionar. Além disso tudo que a Tata falou, temos que ter em mente que o amor romântico acaba. Ele pode se transformar em um amor diferente, em um amor mais fraterno, um amor mais amizade, ou pode simplesmente acabar um dia. Amar é levantar todos os dias de manhã e decidir amar aquela pessoa que está ao seu lado, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades e todos os defeitos. Porque a verdade é que ninguém é perfeito. Mas o nosso casamento acabou, o que não significa que a nossa parceria tenha acabado também. Nós seremos parceiros eternamente, porque nós temos 2 lindos projetos chamados Eric e Mia para continuar tocando com todo o amor e com todo o carinho que nós pudermos. O amor é um projeto comum que 2 pessoas têm, assim como outros projetos em comum. No nosso caso, nós ainda vamos continuar tendo as crianças, que são os nossos projetos em comum. Temos o nosso trabalho aqui no Família Tagarela, que é um outro projeto em comum. E vamos continuar aqui levando informações sobre autismo e TDAH para vocês e ajudar, sempre que pudermos ajudar, quem precisar. Além disso, é preciso ter em mente que ninguém é feliz o tempo todo. E o casamento também
é estar disponível e aguentar as oscilações de felicidade. Porque em um relacionamento, você passa por oscilações de felicidade e tristeza. Ninguém é feliz o tempo todo. E dependendo da fase da vida em que estamos, um casamento pode deixar de fazer sentido. Quando você pensa em um relacionamento amoroso baseado em um tripé, na intimidade no sentido de se sentir íntimo e poder contar com a pessoa, o companheirismo, que é baseado na convivência mesmo, do quanto conseguimos fazer as coisas juntas, e no erótico, na coisa do sexo, do afeto, do toque. Então, a verdade é que no início da paixão, a gente sempre espera essas três coisas. Mas conforme nós vamos amadurecendo e crescendo, se uma dessas coisas falta, ou se duas dessas coisas faltam, o casamento pode deixar de fazer sentido. Corroborando com o que o Rafa falou, eu vou dar um exemplo aqui. Muitos casais idosos, por exemplo, que não fazem mais sexo, que não têm mais intimidade, mas tem outros dois pilares no relacionamento, que são a intimidade e o companheirismo. E esses dois pilares são suficientes para se manter uma relação feliz, um casamento feliz. A verdade é que todos nós deveríamos nos conhecer bem antes de entrar em um casamento. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Além disso, o casamento deveria ser algo para fazermos o outro feliz, fazer a outra pessoa feliz, e não para sermos felizes nós mesmos. A gente não deveria nunca buscar a nossa felicidade no outro, porque isso é uma bagagem muito grande que nós colocamos nas costas da outra pessoa. Existem várias coisas que podem nos fazer felizes. Eu, por exemplo, gosto de ouvir uma boa música, gosto de comer uma comida gostosa, gosto de dar um mergulho na praia, adoro viajar, escutar música alta, cantar e sair com os amigos e por aí vai. As pessoas deveriam entrar no casamento para fazer o outro feliz. Esse deveria ser o objetivo, e não para ser feliz. Mesmo porque ser feliz é a consequência de fazer o seu parceiro feliz. Quando a gente tem como objetivo fazer o outro feliz, nós vamos encontrar satisfação na vida em prover o que a outra pessoa precisa para ser feliz. Nos casamos muito cedo e não tínhamos ideia disso. Eu casei para ser feliz com ele e fui por muitos e muitos anos. Até que um dia não conseguíamos mais fazer o outro feliz. E seria muito injusto conosco se continuássemos vivendo em um relacionamento onde não estamos bem. E além disso, não sabíamos direito o que era casamento antes de casarmos. Tínhamos uma visão romântica da vida e não uma visão real. Casamento é um contrato e os dois precisam saber o que esperar desse contrato. Qual é a posição de cada um nesse contrato e o que se espera de cada um desses dois. E isso realmente não estava mais indo bem e não estava mais funcionando para a minha felicidade e para a felicidade da Tata. A gente estava brigando demais e por motivos pequenos, por questões que não deveriam ser dessa forma. Não estava mais funcionando. Estávamos ficando muito ressentidos um com o outro por causa das quebras das expectativas e resolvemos que seria melhor cada um ir morar na sua casa antes que o relacionamento ficasse tão ruim, que a convivência ficasse tão ruim que não fosse nem possível conversarmos e combinarmos sobre a criação dos nossos filhos e do nosso projeto aqui no Família Tagarela. Então eu posso dizer que terminamos sendo amigos e querendo o melhor para o outro. Eu realmente espero que o Rafa encontre a felicidade dele. E eu também espero que a Tata encontre a felicidade dela, e eu quero o melhor para a mãe dos meus filhos, para a mulher que foi minha companheira por tantos anos. E nada no mundo nos fez crescer mais do que o nosso casamento. Nós aprendemos muito juntos e evoluímos muito juntos e somos muito gratos por isso. Reconhecer o fim do relacionamento não foi fácil, mas foi preciso. Choramos, nos magoamos, mas chegamos juntos à conclusão de que não dá mais. Amor não faltou de nenhuma das partes,
mas faltou muita coisa. É verdade. E agora vamos seguir a nossa vida juntos por causa dos nossos projetos, porém separados. Foi bom enquanto durou, mas chegou um momento que a gente não se ajustava mais. Agora podemos nos chamar de amigos. A família não precisa ser no formato tradicional. Seguiremos sendo uma família pelo amor que temos um pelo outro e pelas crianças. Agora a gente quer saber de você. Você já se separou ou conhece alguém que tenha passado por isso? Se você tiver algum conselho ou uma palavra de carinho para nós, o momento é agora. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos seguindo por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo da Tata. Te vejo no próximo vídeo.